Então, galera, agora a gente vai para possivelmente a seção mais complexa desse site, que tem essas tabs aqui que quando você clica em uma, outra aparece, enfim. A gente poderia fazer isso no JavaScript na marra, no React na marra, mas se já tem um componente pronto que ajuda a gente a fazer isso, eu não vejo porquê. E a gente tem esse aqui do Headless UI também, que conversa muito bem com o Tailwind, e a gente vai usar ele, beleza? Então, vamos fazer primeiro estático e depois a gente dá um grau. Então vamos lá. Primeiro de tudo, padrão aqui já, eu vou criar uma section pra gente. E aí nessa section vai ser a mesma coisa, eu vou ter a própria section. E eu vou copiar isso aqui e ajustar depois. Porque sim. E aí a gente teria uma div dentro, que aí ela sim vai controlar a largura do nosso componente. Essa div é bastante importante. Então, feito isso aqui, a gente pode notar que os elementos aqui eles são empilhados em uma linha, basicamente. Né? A gente tem. Quer dizer, a gente tem a seção, que é isso aqui tudo, ela tem um bom padding de 140 pixels, né? E aí os elementos estão todos aqui nesse componente aqui, que está numa linha. Tem a parte, uma coluna com todas as abas, e a outra coluna com o conteúdo. E, e aí vamos fazer isso, né? O nossa section aqui, a gente já pode colocar um padding, vai ser y, e vai ter 140 pixels. Puta vida, meu. 144, tá bom, tá legal. Aqui dentro a gente não precisa de padding. O nosso background, ele vai ser um gradiente do nosso azul escuro para o nosso azul mais claro. Então a gente já pode vir aqui e colocar bg gradient, top to bottom, aí from blue dark to blue light. Fazer um gradiente no CSS, isso é muito mais chato. É muito simples de fazer aqui no Tailwind. É ridículo quanto é facilitado. Mas vamos lá. Isso aqui vai ser uma caixa, né? Uma caixinha com esse background do, do cinza. Ele tem sombra também. Enfim, vamos fazer aqui. A gente vai ter outra div e ela vai ser. Ela vai ter o class name aqui. Ela vai ser um flex, né? Ela vai estar em row. Ela vai ter bordas de 20 pixels, então vai ser um rounded aqui. Bastante rounded. Vou colocar um 24 pixels aqui. Vou alinhar os itens só por padrão, mas eles vão estar ocupando todo o espaço da caixa, então. Quer dizer, esse item aqui vai estar voando um pouquinho, então é bom estar alinhado. E o background dela vai ser o nosso gray aqui. Beleza. O que mais que a gente poderia fazer? Colocar uma sombrinha nela já. Também, para não esquecer depois e ter que fazer vídeo consertando a sombra esquecida. E aí a gente tem uma coluna com as abas e depois uma seção, uma div aqui contendo o nosso conteúdo mesmo. E como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma div para nossas abas. Aqui eu vou colocar um flex em coluna. Vou alinhar os itens em start, então pode deixar quieto. Mentira, eu vou deixar start aqui só para deixar claro. E a gente vai ter um justify content de stretch. Eu posso fazer isso? Não, não posso fazer isso. Então a gente se vira depois para consertar. E aqui dentro, essa coluna na verdade ela poderia ser um L, porque ela é uma lista de vários das 4 abas que a gente tem aqui, né? E cada aba ela vai ter os seguintes conteúdos, todos espaçados de forma regular. Eu posso fazer uma média aqui e dizer que é 8.
a gente vai ter um títulozinho aqui, né? Um H3, talvez, com o dia. A gente vai ter... eu vou colocar um spam. Vou colocar um spam mesmo. Com a empresa, quem vai cuidar do curso, e o tema do curso. E aí, tudo isso aqui vai estar com flex em coluna. Eles vão estar alinhados ao start, né? Itens, start. E eles vão ter uma gap de 8 pixels. E eu acho que isso vai nos dar 16 aqui. Errei feio. 8 pixels, na verdade, é 2. E aí, beleza. O nosso H3. Ele vai ter 26 pixels, mais ou menos. Então, text large. XL. 24 pixels, tá bom. Vai ter font bold. E isso basta. Enquanto isso, a empresa vai ser 21 e o de baixo vai ser 21 também. A diferença é que o da empresa é negrito. Então, class name. Eu vou colocar aqui, para economizar uma classe no nosso código, eu vou colocar aqui um text XL para pegar os nossos 20 pixels. E aqui eu vou colocar um font bold. E aí no P eu não preciso colocar classe nenhuma. Ele já está aqui, belezinha. Além disso, a nossa lista, ela vai ter a seguinte propriedade, né? Ela vai ter um background com o nosso azul escuro. Ela vai ter um padding de X de uns 24 pixels e o Y de uns 12. Então, uns 24 pixels tá aqui e uns 12 vai ser o 3. Fechou aqui, belezinha. E a gente vai fazer ela ser redondinha. Só que a propriedade de redondice dela é diferenciada, depende de onde ela tá. É uma lógica que a gente vai ter que pensar, né? Com o tempo. Mas vamos colocar... vamos pensar nela já. A gente tem vários tipos de seletores aqui no Tailwind, né? E no nosso caso, a gente quer que o first, ou seja, o primeiro filho... Eu coloquei certo aqui? Eu não sei. É o first mesmo? O primeiro filho, ele vai ter bordas arredondadas em cima, a superior esquerda e a inferior direita. Então vai ser rounded. E aqui, top. E eu acho que tem... Deve ter um TL. Isso, TL. Rounded TL. São quantos pixels? Estamos arredondados em 20 pixels. Então é extremamente arredondado. Vamos lá. 24, 16. Eu vou botar 16. Então, o primeiro filho, e obviamente esse aqui deveria pegar. O primeiro filho deveria ter o rounded aqui, belezinha. E ele não tá pegando. E por que ele não tá pegando? Tailwind first child. E aqui a gente consegue pegar os estados, né? E curioso, ele tá aplicando isso no próprio ali. E aqui no caso tem um repetidor, que isso tá com cara de Svelte, inclusive. É um framework que vocês não viram. E não verão na Byron. Mas... vamos testar então. Vou jogar aqui. Apesar de não fazer muito sentido. Vamos lá. Pegou. Ok. Além disso, o first, ele vai ter... Não é aqui que eu quero olhar. O first vai ter bordas arredondadas no resto. Estou pensando na lógica aqui. Tá, a gente pode colocar que eles vão ter, por padrão, aqui. O que eles têm por padrão? Eles são rounded à direita, no nosso 2XL aqui.
Então, redondinho na direita. Aí o primeiro filho, ele vai ser redondinho na esquerda, top left, no nosso 2xl. E o nosso primeiro filho, ele vai ser não rounded na top right e none. E aí, ele deveria pegar o jeito que a gente quer aqui, pegou. E aí, em teoria... Então, fui interrompido. É isso que é, viver com os pais. E vamos continuar aqui. Então, ele pegou aqui. A gente pode até dar uma replicada, como eu fiz assim. Quer dizer, eu já fiz e desfiz, né? Mas se eu replicar, ele pega, e aí o primeiro vai ter essa propriedade e o segundo já vai estar diferente. Então vamos terminar de estilizar isso aqui, né? O primeiro já está feito, agora a gente precisa estilizar o último. O último vai ser o last. Eu acho que deveria ser o last. Tem last? Tem. O último, ele vai ter a seguinte propriedade. Ele vai ser redondo embaixo. Então é bottom left, 2xl. E ele vai ser desredondo no bottom right com none aqui. E aí, ao momento que eu replicar isso aqui e fizer 4, ele deveria se comportar como a gente espera. Aqui tá reto, tá redondo aqui, tá redondo aqui. Aqui tá redondo, redondo. Lindo, perfeito. Então, sem dor de cabeça, já fizemos. Eu vou tirar isso aqui. E a gente vai colocar também aqui um shadow. Shadow. Para ele ficar sombreadinho do jeito que a gente gosta. E aí, nessa parte, a gente não vamos fazer ainda a lógica para ele ficar dessa forma. Que isso aqui a gente vai usar um JavaScript. Vamos colocar esta parte aqui. Essa parte aqui, ela vai ser a outra parte da div aqui, vai ser a irmã desse UL. E a gente pode colocar aqui, eu vou dar um background de blue para ela, blue light, só para ela ter alguma coisa. Eu vou meter logo um Loren 100 aqui, só para ocupar espaço. E aqui, se a gente olhar no código, já vai estar bizonho, bizarro. Mas não temam. Aí a gente vai ter um padding de 60, 64 no geral. Então eu coloco aqui, na verdade, margens, né? Margens de 16, que aí vai dar 64. Beleza. Quando eu faço isso, elas se afastam aqui. Só que esse elemento aqui ficou quebradinho, por quê? Porque isso está maior do que isso. Mas na hora que a gente replicar os nossos itens de lista, ele já fica no jeito. Então, beleza. Além disso, ele também tem que ter um padding, né? Vamos colocar 24 pixels. Padding de 24, isso vai dar 6? Certo. Então, 24 pixels aqui. E ele também é redondinho, só que de todos os lados. Eu vou colocar a mesma redondice, eu acho que é isso mesmo. 24 pixels. Ok, é mais redondice. Então eu vou colocar aqui um 3xl. E aí 24 pixels, como a gente gostaria. Aqui. Lindo, perfeito. Uau. Esses LIs aqui também, eu esqueci de um detalhe, e é por isso que eu não queria colocar nada, não queria ficar replicando eles demais. Eles vão ser um botão. E aí a forma como eu vou fazer isso vai ser... Eu vou dar um wrap aqui, em button. E aí o botão vai pegar uma boa parte dessas classes aqui. Todas essas aqui. E só a redondice e a sombra que vão ser problema dele. E aí ele deveria se comportar como a gente gostaria. Eu espero. Vamos ver? Ele não se comporta como a gente gostaria. Eu acho que se eu
jogar esse BG aqui em cima, que também é importante, talvez ele queira se comportar como a gente gostaria. Eu acho que ele tá querendo, hein? Eu acho que vai. E aí a gente passa assim e replica. Alt Shift seta para baixo. Erro. Eu acho que é Alt Shift Ctrl. Tinha um comando aí. Tinha um comando aí que se você segurasse e apertasse seta para baixo, você replicava linhas. Mas esse comando não tá me ajudando. Então eu vou fazer do jeito roots. E aí ele tá como a gente gostaria. Perfeito. Na verdade, agora o nosso texto ele tá alinhado à esquerda. E aí é muito simples. É só colocar um text left aqui. E aí, pronto. Só que eu só coloquei no primeiro. Mas é ele que importa, porque esse aqui a gente vai deletar mesmo. Sai fora. E aí, show. A gente fez o HTML disso. Agora, vamos fazer... Vamos implementar as abas aqui. A gente vai importar aqui o tab do Headless UI. Sim, o código está ficando gigante. E aí a gente vai ter as nossas abas. E ela vai ter um grupo, uma lista. Ok. Então, o grupo todo a gente pode substituir por essa aqui. Tab.group. E o grupo é maiúsculo. E é claro que ele não vai pegar, porque aqui também deveria ter. E ele não aceita classe? Tailwind. Não aceita classe? Sim, eu estou descobrindo como que usa com vocês. Ele deveria aceitar classe, sim. Mas ele está reclamando. O que ele está reclamando? Não tem closing tag. Tem sim. Fechei no lugar errado. Aí. Não, miséria. Aí. Ele não tem classe, o grupo. Nesse caso, a gente faz o que a gente não gostaria tanto. Que é botar outra div aqui. Classe. Aí. Agora ele tá se comportando. Tá mais comportado. Aí a gente também vai ter a nossa tab list, né? E as tabs cada uma. Aí como que a gente vai fazer isso? Nossa tab list nada mais é do que o nosso L. E esse aceita class name. E o nosso li é a nossa própria tab. Também não reclamou. Lindo. E, em teoria, se eu replico esses, ele vai ficar ok. Tá ok. Legal. Então, não fizemos besteira ainda. Agora a gente precisa fazer o nosso tab panels, né? Que é justamente essa parte aqui. Tab. Ponto. Na realidade, nosso tab panels vai ser um wrapper. Certo? Ele vai ser o pai desses aqui. E esse aqui vai ser um tab.panel. É um dos painéis. E, em teoria, é essa a forma que se faz. Mas aí a gente precisa, né, fazer a lógica para uma renderizar a outra. E aí a gente precisa dar uma estudada aqui. Como que se faz isso? Eu acho que é automático, na verdade. Então, é automático. Nossa, que lindo. Então só tenho um painel. Vamos lá, vamos ver, ao vivaço. Se eu tenho 3 painéis e 3 abas, sozinho, na hora que eu clicar aqui, ele vai... o texto tem que ser diferente, né? Painel 2. Batata. Na hora que eu clico aqui... papai, que simplicidade. Gostei. Fácil. Perfeito. Então, é simples como popular agora. E fazer as coisinhas.
e a gente vai precisar de uma lógica também para estilizar a que foi selecionada. E esse código aqui tá ficando feio, né? Muita coisa, não tá legal. Então eu vou fazer uma similar a essa aqui, porque depois a gente vai consumir uma API. Então eu vou fazer aqui tabs data. E aí eu vou chamar um array de dados e a gente vai modular eles agora. A gente tem as abas e os conteúdos da seguinte forma. Então a gente poderia ter um ID para todos eles e puxar. Ok. Então a gente vai ter as abas, um ID e uma relação em que essa aba vai conter esse conteúdo aqui. Ok, acho razoável. Acho que tá razoável. Tá, não sei se tá razoável. A gente vai descobrir se tá razoável. Vamos ver como que o teu Wind faz. Aqui eles têm uma categories, que é um array. É um objeto que contém recent, que é um array que contém as coisas que vão dentro, popular e o trending. É mais simples. Aqui é só um recent, popular e trending, que cada um contém as coisas que vão dentro. E na hora de iterar por eles, ele pega os objetos, pega as categorias, quer dizer, o object. O que é object? Bem, ele pega eles aqui, as categorias, e faz um map para cada categoria. E aí ele faz as tabs e depois ele faz a mesma coisa. Entendi. As chaves e as categorias. Isso aqui é uma estrutura de dados. Se você já estudou isso, talvez você identifique melhor. Mas se eu não me engano, isso aqui é um dict, em que ele funciona de modo que é chave, valor. Caso, chave, valor. Não, chave e valor. Então, a nossa chave poderia ter outras coisas? Não sei. A gente vai descobrir isso agora. Mas vamos lá. Beleza, gente, eu já tenho uma ideia aqui, pensei, exercitei a cabeça, queimei os neurônios, e eu vou fazer da seguinte forma. A gente vai ter uma lista e um objeto aqui dentro. Pera, pensei isso mesmo? A gente vai ter um objeto que vai conter uma lista. Também não vai ser isso. A gente vai conter um objeto. E ele vai conter aqui. Não, a gente vai conter uma lista. A gente vai ter uma lista de objetos. Confia. O primeiro objeto, ele vai ser. Ele vai ter um ID, que vai ser 1. Ele vai ter um objeto tab e um objeto content. E aqui a gente consegue mapear o conteúdo e a aba também. Então, a aba, ela vai ter o dia, que vai ser segunda-feira, exatamente isso aqui. Ela vai ter person, sei lá, a pessoa que vai fazer, e a descrição. Beleza? É isso que tem na aba, enquanto o conteúdo, ele vai ter muitas coisas. E aqui, da forma como a gente poderia fazer, eu vou fazer de uma forma mais simplificada, porque o conteúdo é um negocinho um pouquinho mais complexo de se fazer assim, talvez a gente precise simplificar ele também, porque a gente está pensando em fazer dinâmico. Mas eu vou colocar que o conteúdo é simplesmente um título. Eu vou colocar aqui desenvolvimento de um portfólio pessoal e um text, assim, um texto. Eu vou colocar, sei lá, o primeiro texto que eu pegar, que vai ser este aqui. E aí com isso,
a gente consegue replicar ele. E eu rezo aos deuses que esteja certo. Eu vou só copiar essa parte aqui. Aí. E aí a minha teoria é a seguinte. Eu posso estar certo ou eu posso estar errado. Mas eu vou fazer um map aqui, certo? Então eu vou puxar aqui tabs data. E eu vou fazer um map nele. Para todos os filhos dele. E aí, dentro desse map, eu vou receber justamente aqui o tab, sei lá, o valor atual que ele tá, e ele vai retornar para mim uma aba. E eu salvo isso aqui e ele vai pedir o key também, então, index aqui, e aí eu passo key igual index, e esses aqui eu posso mandar para vala. Aí, se minha teoria estiver certa, eu posso fazer que o tab.day, aqui vai ser tab.tab.person, aqui vai ser o tab.tab.description. E aí aqui a gente fechou a lista das abas. E aí os painéis a gente vai fazer desse jeito aqui, ó, meus queridos. Prestem atenção. A gente também vai mapear, então a gente vai ter um tabs data. Vou mapear ele, vai ter um tab aqui também. E um index, do mesmo jeito. A gente cola essa parte aqui. E não quer deixar? Não quer deixar? Eita. Aí, era só isso que tava faltando. Eita, bicho. Aí fui juvenil. Pronto. Agora ele vai deixar. E aí eu passo aqui o index como key também. Senão o React chora pra nós. E aqui dentro do painel eu vou, sei lá, passar um H2 aqui. E ele vai conter o tab.content.title. É isso. E um parágrafo com tab.content.text. Se os deuses me ajudarem, ele deveria mapear isso aqui. Vamos ver de novo. O que está rolando? A UI não... Ué. Analisando. Eu mapeei as abas e eu estou passando um painel. E abas. Obviamente. Tá, isso daqui tá tudo bem. Em teoria isso aqui não é necessário. Mas o formatador coloca pra gente. Então pode deixar. Meu. Ok, gente. Resolvi o problema. Basicamente, é um probleminha de conflito do Headless UI com o React, que no nosso caso de uso apareceu. E aí, basicamente eu estou colocando um as aqui, e esse as vai dizer, haja como se você fosse essa tag aqui. E aí, a lista aqui, ela tá agindo como se ela fosse um L, e a nossa tab tá agindo como se fosse um LI, e aí, sem dor de cabeça. Agora a gente testa para ver se está funcionando mesmo. A gente não sabe, porque o conteúdo é idêntico nos dois. Então eu vou colocar um... E aí, tá funcionando. Então, a gente já tem esse componente funcionando de forma lógica aqui, o que é lindo. Lindo, maravilhoso. E aí a gente pode vir aqui e ver como que a gente faz, né, para lidar com a ativação, né, para ter uma aba destacada quando ela está ativada. E aqui no exemplo do Headless UI, a aba está ativada usando
isso aqui, o selected. E essa variável selected, ela simplesmente faz parte do class name da aba. Então a gente vai ter que dar uma estilizada aqui. A aba, o class name dela, ela pode receber uma prop que vai ser o selected. Então, como eles fizeram aqui, a gente vai ter alguns class names. Então, class name, a gente abre chaves aqui e a gente vai ter uma prop e vai ter um selected. E a gente reza para isso funcionar. Ele vai ter um arrow function e ele vai chamar o class names. O que quer que seja isso. Eu nunca vi esse negócio aqui também. Ah, é uma função. É uma função que eles criaram que retorna classes.filter boolean join. Então ele vai juntar todas as classes que estão ali dentro. Sinceramente, eu não podia ter feito isso. Eu perdi o que eu tava aqui no Ctrl+X. Sinceramente, eu vou copiar essa função. Eu não vejo muito por que não fazer isso. A gente só joga ali em cima. E aqui a gente pode, de novo, pegar o nosso class name. Agora sim a gente vai abrir aqui selected. Vai abrir um arrow function. Vai abrir o class names. E aqui dentro, fazendo o famoso copia e cola, né? A gente vai ter as strings. Algumas strings de classes. No caso, a gente vai ter essas. E, vírgula, caso ela esteja selecionada, a gente vai adicionar as seguintes. Né? Se sim, adiciona um negócio, se não, adiciona outro. Se sim, a gente quer que o background dela mude. Então, BG vai ser blue light. E aqui eu vou colocar uma string vazia. Só pra gente ver se tá funcionando, se vale o esforço de continuar. Ele tá reclamando de alguma coisa? Tá reclamando aqui em cima. Classes. Tem tipo N. Aí você quebrou comigo, né? Eu vou colocar aquele string. Eu vou colocar um N aqui. Nesses casos que a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo, você pode colocar um N. Só toma cuidado, tenha certeza que seu código funciona. Aqui eu tô pegando do Tailwind, então eu tenho certeza que os caras manjam. E aí já, como vocês podem ver, tá aqui, tá funcionando a nossa lógica. Então, sucesso, eu acho. Não sei. Vamos fazer mais algumas coisas aqui. Quando ela tiver selected, além disso, ela vai crescer um pouco. E a gente pode fazer isso com um scale X. Vamos ver o que acontece aqui. Eu faço isso. Ele cresce para os dois lados, o que não é tão interessante assim. Talvez a gente resolva isso com o nosso item center, né? Aqui na lista, ele já está em item start, na verdade. Vou tirar isso aqui. Não, esse aqui eu quero. Então, vamos mexer na widget. Normalmente ela teria uma widget suficiente, né? De uns 350 pixels, inclusive, vamos colocar aqui a widget máxima, vai? De uns... Não, vamos colocar um widget mínima. Não, vamos colocar um widget fixa. Eu não sou muito fã de colocar widget fixa, mas eu acho que vai ser o nosso caminho aqui. Os 320 pixels eu estou satisfeito. E caso ela cresça, ela vai ter uns 400. O que inclusive foge do nosso... do Tailwind aqui. Então vou colocar... vou colocar aqui 400 pixels. E... ele não ficou bugado. Olha só que coisa. Então já está alterando aqui. Eu acho que 400 ficou demais. Eu vou colocar 360. 360 me parece suficiente.
E aí ele dá uma mudada quando isso acontece. A gente seleciona e ele fica maiorzinho, fica bonitinho. Então, a gente poderia popular aqui com abas, mais abas. No final ele ficaria desse jeito. E aí a gente só precisaria formatar o conteúdo, que também é um desafio por si só. O conteúdo eu vou deixar para embelezar ele, deixar ele formatadinho, bonitinho. Na próxima, na verdade na próxima aula não, né? Quando a gente for popular o Strap. Porque vai dar um trabalho bom fazer isso aqui no React estático. E eu não vejo por que dar um trabalho bom duas vezes, né? A gente já vai fazer isso com Strap, então vamos se manter lá. E quem entender lá vai entender no React puro também, caso seja a sua vontade. Por fim, vamos adicionar só uma sombrinha aqui, que tá pouco, né? Precisamos de sombrinha. Então, a nossa tab, ela tem que ter um shadow maior. E elas deveriam estar com sombras entre si. Talvez se eu colocar um shadow inner para dentro. Ah. É. Eu vou colocar aqui a... Talvez isso aqui me ajude. Mas a que tiver selecionada, ela vai ter um z-index também de 10. Ou seja, ela vai estar um pouco à frente. E aí pelo menos a sombra dela vai ser aplicada. Dá pra ver que está sendo aplicada. E aí já fica um pouquinho melhor. A gente poderia experimentar, mas aí a gente está fugindo do design, mas vamos experimentar um pouquinho. Colocar uma gap entre elas. E eu não sei se isso ia ficar horrendo, horroroso, patético, ou se ia ficar bonitinho. Não sei se eu tenho opinião definida sobre. Eu vou cometer um crime e vou deixar assim, só para ter essa visualização de que mudou. E a gente pode deixar esse componente dessa forma por enquanto, porque novamente a gente vai voltar para ele na hora de mexer no strap e não vai demorar muito. Então, até a próxima aula.